o que o sistema chama de democracia são os seus interesses, e não a vontade popular. O que nos leva à conclusão de que Jair Bolsonaro está, de fato, como verbalizou muitas vezes a imprensa, sendo utilizado como um refém. Seja para que, em troca da sua liberdade, o sistema escolha um candidato que seja palatável, seja porque, por essa mesma moeda, eles tentem conseguir, por exemplo, a retirada das sanções. Olá, Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Eu conto imensamente aqui com o like de vocês, que você mande o programa nos seus grupos de WhatsApp, e esses fatos que nós vamos revelar e entender melhor aqui hoje, chegarem ao máximo de pessoas possível. Então, manda o programa para os amigos e manda o programa para os inimigos, especialmente esse, porque esse é o Paulo Figueiredo Show. E basta você entrar no assunto das pesquisas eleitorais. Porque eu confesso a vocês que até eu, que sou uma pessoa que sempre espera o melhor das pessoas, nessa semana me surpreendi com uma pesquisa do Paraná Pesquisas que apareceu mostrando todos os possíveis candidatos da direita perdendo para o Lula, tanto no primeiro quanto no segundo turno. Em ambos os turnos, a pessoa que desempenhou melhor foi a Michelle, seguida pelo Tarcísio e pelo senador Flávio Bolsonaro. No levantamento do Paraná, o Lula ganharia, inclusive, do próprio Jair Bolsonaro. Eu confesso que sempre me causa estranhamento esse fato do Paraná Pesquisas ter levantado todos os membros com projeção nacional da família Bolsonaro, mas sempre deixam de fora o Eduardo. E eu falo isso com uma pessoa que gosta muito do trabalho do Paraná Pesquisas, inclusive já trouxe o Murilo Hidalgo aqui algumas vezes no programa. Eu escuto as pessoas que dizem que ele, na verdade, tem se comportado como um agente político e não concordo. Acho que o Kim é um que diz isso, mas eu nunca vi evidências dessa história. Até onde eu sei, é um trabalho respeitável, mas que é muito estranho. A essa altura do campeonato, Eduardo Bolsonaro ficando fora do levantamento que incluiu Jair, Michelle e Flávio, curioso. Não sei o que vocês acham disso. Talvez vocês possam dizer no chat. Mas o meu outro ponto é que, ao que tudo indica... Deixa eu ver como é que eu vou dizer isso de uma forma que eu não complique as pessoas. Eu posso dizer para vocês que não é só o Paraná Pesquisas que faz pesquisa para o PL. O Paraná Pesquisa torna as pesquisas, e não só para o PL, mas para consumo interno de políticos. O Paraná Pesquisa torna as pesquisas públicas. É contratado pelo PL, do Valdemar, torna as pesquisas públicas. Mas há outros levantamentos internos feitos por institutos também de grande reputação. Institutos que eu pessoalmente confio muito, que eu conheço a integridade das pessoas. E eu não vou dizer aqui qual instituto, depois não sei se a imprensa vai me provar correta ou não, mas eu posso dizer para vocês que os números são o seguinte: no mesmo mês da pesquisa do Paraná Pesquisas, os números dessa pesquisa interna mostraram Bolsonaro com 45% e Lula com 35%. Ou seja, Bolsonaro no segundo turno, Bolsonaro com 10 pontos de vantagem sobre o Lula no segundo turno. E tudo bem que sejam pesquisas diferentes, com metodologias diferentes e tal, mas uma pesquisa ela tem que retratar a realidade da opinião pública. E o Bolsonaro não pode estar perdendo para o Lula e ganhando do Lula por 10 pontos ao mesmo tempo. As duas coisas não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Ou o Lula ganha de todo mundo, como indica o Paraná Pesquisa, ou ele está 10 pontos atrás, como indica esse levantamento, que talvez nunca venha a ser tornado público, eu acho que não será, mas é um levantamento feito para consumo interno. E eu estou falando aqui para vocês, eu não posso divulgar, porque são pesquisas que não podem ser divulgadas para o público, mas se você acreditar em Paulo Figueiredo, você acredita, se você não quiser, não acredita. O que eu estou falando é o que eu vi. Eu vi a pesquisa, eu vi o levantamento. Ainda te digo o número cravado, se eu não me engano, é 45 para o Bolsonaro e 39,5 para o Lula, uma coisa assim. E quando você vê
essa diferença, eu fico com a impressão de que... Como é que eu vou colocar isso de forma gentil? Mas é difícil não parecer que o intuito dessa pesquisa do Paraná é o de enfraquecer o Flávio e o Eduardo, que são justamente as pessoas na linha de sucessão do presidente Bolsonaro que representam o verdadeiro bolsonarismo. Nada contra a Michelle, eu acho a Michelle maravilhosa, acho que será uma grande senadora, eu digo em relação a preparo para ser presidente. Ser presidente é um negócio difícil, uma tarefa que qualquer um de nós teria dificuldade. E eu digo que esse objetivo me parece, muitas vezes, o de aumentar isso que eu chamo de terror psicológico contra o presidente Bolsonaro. E não sou só eu que estou dizendo isso. Ora, hoje, o Metrópolis noticiou que a pesquisa Paraná Pesquisas teria levado o presidente Bolsonaro a pedir ao STF que pudesse receber o Tarcísio. Pesquisa levou Jair Bolsonaro a pedir ao STF para receber Tarcísio. Diz, de novo, o Metrópolis. Após pesquisa, ex-presidente Bolsonaro pediu ao STF para receber o governador Tarcísio de Freitas o mais breve possível. E eu acho um timing, no mínimo, interessante, né? Porque se conecta com aquilo que nós falamos ontem no programa, onde eu mostrei que o objetivo do sistema é a construção de uma nova estratégia das tesouras com uma direita permitida que não seja antissistema, porque quem é antissistema, eles dizem que é uma ameaça à democracia. E você, que assiste o Paulo Figueiredo Show, já entendeu que o que o sistema chama de democracia são os seus interesses, e não a vontade popular. O que nos leva à conclusão de que Jair Bolsonaro está, de fato, como verbalizou muitas vezes a imprensa, sendo utilizado como um refém. Seja para que, em troca da sua liberdade, o sistema escolha um candidato que seja palatável, seja porque, por essa mesma moeda, eles tentem conseguir, por exemplo, a retirada das sanções. Quem, aliás, fala isso, vejam, não sou eu, Paulo Figueiredo, é o próprio senador Flávio Bolsonaro. Escutem a fala do senador. Que o sequestrador está achando que pode trocar Bolsonaro pela retirada Magnitsky sobre ele, como se nós tivéssemos algum controle por ele ter sido sancionado como um violador de direitos humanos internacional. E se ele acha que alguém vai ficar calado, acovardado, porque ele usa uma arma covarde, que é a caneta, para escrever a própria Constituição e escolher quem ele quer perseguir, ele está muito enganado. Essa fala do senador Flávio Bolsonaro ocorre, inclusive, no evento de lançamento da pré-candidatura da Bia Kicis ao Senado pelo Distrito Federal, e desde aqui já fica registrado o meu apoio à Bia, que é uma das mulheres mais espetaculares que eu conheci na política e que será uma senadora maravilhosa, uma das melhores que a gente já teve. Mas, de volta ao assunto aqui, o que o Flávio Bolsonaro está falando com todas as letras é que o Bolsonaro está sendo utilizado como refém para que o Alexandre consiga a revogação das leis, das sanções aplicadas por ele através da Lei Magnitsky. E nós temos que nos fazer essas perguntas. O que quer o sistema? Ele quer a retirada das sanções e pronto? Ou querem também a escolha de um candidato à presidência alinhado, dócil, palatável ao sistema? Repito, nós temos que encarar essa questão com a máxima seriedade, porque se nós chegarmos nas eleições de 2026 com um candidato da direita escolhido pelo Alexandre de Moraes, quem quer que ele seja,
nós teremos perdido a briga muito antes dela começar. E eu tenho chamado a atenção disso aqui de forma categórica. Eu tive essa conversa, vocês devem ter visto que o Ferri do Café com Fé, que é alguém que eu sempre tive uma relação cordial, eu conheci ele pessoalmente, acho que até apresentado pelo Eduardo Bolsonaro, não me lembro, ele pode me corrigir se não foi isso, há bastante tempo atrás. E ele me convidou para o podcast dele, e eu aceitei, em algum momento eu vou lá, mas ele começou a bater um papo comigo sobre a questão da entrevista do presidente Bolsonaro. E eu sou um cara super favorável ao presidente Bolsonaro, sempre fui aqui no programa, vocês assistem, que o presidente Bolsonaro se posicionasse, que falasse, que desse entrevista, mas neste momento não dá para não levar em consideração o fato de que o sujeito não tem liberdade para falar. Que ele hoje é um refém. Nenhum refém pode ser responsável por negociar os termos da sua própria soltura. E é por isso que, para este assunto especificamente, infelizmente, o presidente Bolsonaro está numa posição onde ele não pode cuidar de si mesmo. Ele não pode negociar os seus próprios termos. Outras pessoas terão que fazer por ele. Quem mais pode fazer isso melhor do que os próprios filhos? Quem se importa mais com o pai do que os próprios filhos? Então essa é a reflexão que tem que ser feita. A reflexão da situação na qual está o presidente Bolsonaro. Um homem que pode ir para a prisão, para Papudinha, daqui a poucos dias, como essa pessoa pode, por exemplo, lidar com a pauta de anistia? Como essa pessoa pode lidar com a pauta de sanções? Como essa pessoa pode lidar com a pauta da sua própria liberdade, das suas condições? Olha, ele tem que ser defendido por outros, porque ele é, nas palavras do Flávio Bolsonaro, que eu faço minhas, refém de um sequestrador. Olá, amigos do canal Olavo do Carvalho, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, assim como eu gostei e resolvi vir aqui compartilhar com vocês. Lembrando que se vocês gostam desse tipo de análise política e comentários que a grande mídia acaba sempre escondendo da gente, se inscreve aqui no canal para você não perder nenhum vídeo, que vão ao ar todos os dias às 18, 19 e 20 horas de segunda a segunda, ou seja, o canal não para. Então, para você não perder nada, ative o sininho das notificações e se inscreve aqui no canal. Se você quer fazer a sua parte para um país melhor, você pode se tornar apoiador do Paulo Figueiredo, esse jornalista que vem fazendo a diferença lá nos Estados Unidos junto com o Eduardo Bolsonaro. Eles fizeram o que 512 deputados e 81 senadores não conseguiram fazer pelo nosso país. Então, para que esse trabalho continue, é fundamental que eles tenham apoio. Entre aqui no link da descrição, pega o cupom Olavo do Carvalho, que é um presente nosso aqui do canal para você, e se torne um apoiador. Cada pessoa que entra e vira um apoiador faz muita diferença. Paulo Figueiredo não tem apoio governamental e não recebe dinheiro público para fazer o que ele faz. Ele tira do bolso dele. Então, se você quer apoiar, tem um link aqui na descrição, tem o nosso presente, e com menos de $5 por mês você faz a sua parte. Se você quer se tornar um apoiador ainda maior, fazer mais diferença e poder se comunicar com Paulo Figueiredo, ter acesso ao e-mail dele, a uma reunião mensal com os patronos Gold, você vira patrono Gold. É $50 por mês e você tem acesso a um grupo exclusivo com pessoas brilhantes e que tem debates de excelentíssimo nível lá dentro. Então não perca tempo, faça a sua parte, porque o Paulo Figueiredo e o Eduardo Bolsonaro estão fazendo a dele. Valeu!